Olá! O que aconteceria se um gamer bem-sucedido, que nunca perde em batalhas virtuais, fosse colocado em uma situação criminosa do mundo real? Hoje, entraremos no território do implacável crime asiático e veremos como um simples jogador de esportes lida com ele. O filme começa com uma batalha sob um monólogo. O protagonista lidera seu esquadrão na batalha. Capitão entra em um arranha-céu em alta velocidade, com uma caminhonete, e pula dela, disparando contra quase um exército inteiro. Ele avança gradualmente pelos andares e elimina sistematicamente os inimigos. No entanto, um dos soldados de repente se vê cercado. Todos sugerem que o líder o abandone, mas ele heroicamente salta em ajuda ao soldado vulnerável. No salto, ele lança uma granada e elimina os atiradores com várias rajadas. O soldado encurralado é salvo. É hora de voltar à missão principal. O esquadrão se defende com sucesso e se aproxima de seu objetivo, uma bomba no último andar. Capitão se sacrifica para que o hacker possa desarmá-la a tempo. O último tiro atinge o líder diretamente na têmpora. 폭탄 해제 완료. De repente, fica claro que a batalha e a morte heróica ocorreram apenas na realidade virtual. O esquadrão comemora a vitória e elogia seu líder pela coragem. Este é Kwon Yu. Eles convidam o rapaz para uma festa, mas sua carteira vazia não o permite concordar com o plano. Por isso, o gamer adia o encontro. De repente, seu celular começa a tocar. A mãe de Kwon pede a ele que volte para casa e desligue o fogão. Ela trabalha em um hospital e cuida de idosos. Nessa noite, ela planeja fazer horas extras no hospital e pede ao filho jovem que deixe suas diversões de lado. A mãe claramente não aprova o vício do filho por batalhas virtuais, embora ela fale bem dele durante a conversa com uma paciente. Kwon não dá ouvidos e permanece no cybercafé. De repente, outra ligação toca perto dele, mas não é em seu celular. O rapaz decide atender. PC방이죠. 제가 깜빡하고 폰을 놓고 와서요. 폰 좀 가져다 주시면 안 될까요? A princípio, Kwon se recusa, mas a moça oferece uma recompensa generosa. O rapaz concorda e segue para a localização indicada. Quando ele chega no apartamento certo, a porta está aberta. Kwon toca a campainha, mas ninguém responde. O rapaz, então, cruza a soleira da porta e entra no apartamento vazio. Atrás do vidro semi-transparente do chuveiro, ele vê uma moça. Ela pede ao visitante que deixe o celular e pegue o dinheiro sobre a cama. Kwon sobe as escadas, deixa o celular na cama, pega o dinheiro e vai embora. Antes de sair, ele diz onde exatamente colocou o celular e adverte a desconhecida descuidada de que deixar a porta do apartamento aberta é uma má ideia. Na manhã seguinte, Kwon é acordado pela polícia, que invade a sua casa. Os policiais deitam o gamer de bruços no chão sem cerimônia. De alguma forma, o sangue apareceu nas mãos de Kwon e no canto mais distante de seu quarto surgiu uma faca ensanguentada. O rapaz olha para tudo isso chocado e não consegue entender o que aconteceu. O suspeito é levado à delegacia sob gritos de desaprovação e empurrões da população furiosa. Ele aparece no noticiário. Aparentemente, Kwon já foi membro da Seleção Nacional de Taekwondo, mas foi expulso devido a uma briga e se afundou nos jogos virtuais. Na delegacia, o entusiasta de jogos de computador é interrogado. Eles rapidamente lhe fornecem evidências e fazem muitas perguntas. Sua mãe não tem permissão para vê-lo. Kwon é acusado de assassinato, pois suas impressões digitais e outros vestígios foram encontradas no local do crime. Kwon, é claro, nega sua culpa. Enquanto isso, sua mãe tenta convencer as pessoas de que seu filho é inocente, mas em vão, ninguém acredita em seus panfletos. Todas as análises de DNA apontam para a culpa de Kwon. A mãe do gamer procura um advogado chamado Min Chong-sang e tenta convencê-lo de que seu filho não matou ninguém, mas o burocrata não lhe dá ouvidos e a ignora. O único conselho que o defensor de direitos humanos dá é que ele se declare culpado o mais rápido possível. O episódio seguinte mostra o julgamento do rapaz. Como prova, o promotor exibe uma gravação de câmera em que o rapaz sai do prédio onde a vítima morava. 피고인 권유는 미성년자인 피해자를 2차례 성폭행하고 이후 목과 복부를 31차례나 찔러 사망케 하였으며. A população fica chocada ao ouvir os detalhes sangrentos do caso. O próprio Kwon está completamente atordoado. Ele tenta negar sua culpa, mas ninguém o escuta. Ele é rotulado como um viciado em jogos de computador a ponto de ter perdido a capacidade de distinguir a realidade da ficção. O juiz não dá ouvidos aos argumentos do advogado de defesa e do réu. Ele acredita que Kwon cometeu assassinato e violência contra uma menor e o condena à prisão perpétua com assassinos e outros criminosos perigosos. O gamer é levado de ônibus para o local de detenção.
O rapaz não quer sair, mas uma injeção de sedativo no pescoço o força a dormir. Kwon acorda no chão frio da cela. As portas se abrem e ele segue para o refeitório. Lá, ele pega comida e senta-se em uma mesa aleatória. Ele parece perdido, para dizer o mínimo. Durante o banho de sol, o rapaz se mantém isolado e não se aproxima de ninguém. Os detentos primeiro o observam e depois o agarram e o levam para interrogatório com o líder local dos bandidos. Kwon tenta contar o que aconteceu, mas é espancado. Os guardas não prestam atenção ao que está acontecendo. O rapaz, enlouquecido, parte para cima do líder, mas é afastado e espancado. O líder diz que Kwon deveria parar de negar sua culpa. Finalmente, os guardas intervêm. No entanto, os golpes de cacetete são direcionados ao rapaz. Kwon é jogado na solitária. Após um mês, o ex-gamer retorna à realidade prisional comum. Kwon caminha pelo corredor e percebe que os detentos o estão perseguindo. Ele começa a fugir, mas cai em uma armadilha. Os capangas de Ma Dok-soo, armados com facas improvisadas, o levam para um galpão vazio e o jogam no chão. O líder dos criminosos diz que não suporta não ser tratado com respeito e promete mostrar a Kwon as consequências de tal comportamento. O que acontece a seguir permanece fora de cena. O rapaz, ensanguentado e atordoado, é levado de volta à solitária. Aparentemente, Kwon tentou cortar os pulsos com os dentes. Após algum tempo, a mãe é autorizada a visitar o filho. Ela vem acompanhada por um advogado. 시사 주간제 인터뷰도 하고 했더니 고맙게도 네 알리바이. Eles se preparam para uma apelação. A mãe também diz a Kwon que ele deve se recompor e seguir em frente para, eventualmente, sair da prisão. Ela promete encontrar uma maneira de tirar o filho de trás das grades. No dia seguinte, no refeitório da prisão, Kwon come sozinho, encostado na parede. Após o almoço, Ma Dok-soo, junto a seus comparsas, o ataca novamente. Isso se repete várias vezes. Certo dia, um velho se senta ao lado de Kwon e compartilha sua comida. Ele diz que o rapaz não parece um assassino e acredita que Ma Dok-soo só quer subordiná-lo. No entanto, Kwon não cede à pressão do líder. Ele é novamente levado à solitária, apanha, mas agora ele treina e suporta os golpes com cada vez mais dignidade. Mais uma vez, durante o trabalho na prisão, a gangue de Ma Dok-soo tenta pegá-lo, mas desta vez, Kwon está devidamente preparado. Ele fez um estilingue e flechas com objetos improvisados. O rapaz se defende com sucesso contra os agressores e, finalmente, confronta o líder. O bandido carrega uma chave inglesa gigante. Kwon lança uma flecha nele, atinge-o algumas vezes e o deixa inconsciente. Os detentos se dispersam, mas os guardas chegam ao local. Em seguida, o rapaz é levado para uma sala de visitas. No entanto, lá só há um advogado e a mãe do rapaz não está presente. 엄마가 갑자기 왜요? 장례를 치르려면 자네가 서명을 해야 돼. Ela tentou ajudar o filho da melhor maneira que pôde, mas não suportou e tirou a própria vida. Pelo menos é o que diz no atestado de óbito. Desesperado e exausto, ele adormece em sua cela. O rapaz está devastado com a notícia da morte de sua pessoa mais próxima. A manhã chega e o rapaz sai novamente para o banho de sol. A gangue de Ma Dok-soo quer atacá-lo, mas os guardas intervêm. Em seguida, os bandidos se revoltam e derrubam os guardas no chão. O alarme é acionado por toda a área. No entanto, Kwon ignora e caminha indiferente entre as sirenes e o caos ao seu redor. Nesse momento, Ma Dok-soo se aproxima dele por trás com uma faca. O rapaz o percebe no último momento, também segurando um objeto afiado em sua mão. Com um movimento rápido, ele corta o rosto do líder dos bandidos. O guarda nota isso e aponta uma arma para Kwon, exigindo que ele largue a arma. Nesse momento, o rapaz se esfaqueia na própria barriga e cai. Ele é levado para o hospital com outro ferido. Kwon abre os olhos e se prepara para fugir. Nesse momento, a cena mostra novamente o velho que se sentou com ele no refeitório. Aparentemente, ele sugeriu ao rapaz que fizesse isso para ter uma chance de escapar. 저 강간범 아들 되지 않겠다고 엄마한테 약속했어요. Kwon nocauteia de forma brusca e metódica os guardas na ambulância. O motorista e seu guarda no banco da frente são os últimos que restam. O ex-gamer os ameaça com uma seringa de sedativo e exige as chaves. Em seguida, o motorista vira o volante e o veículo bate em uma barreira de concreto. Kwon consegue pegar o molho de chaves no ar, se liberta e literalmente se joga para fora da ambulância destruída. Em uma cidade próxima, ele encontra roupas e se esconde da perseguição. Na estrada, Kwon vê um casal perto de um carro quebrado. O rapaz ajuda a consertar o motor e pede carona aos novos conhecidos. Eles concordam de bom grado. O casal está indo para o aeroporto para depois embarcar para a China.
O carro é parado em um posto de controle, mas logo é liberado. Kwon se esconde habilmente dos policiais no banco de trás. No aeroporto, o casal se despede calorosamente de Kwon e lhe entrega o carro deles. Eles o compraram a um preço simbólico para poder viajar com conforto. De carro, Kwon volta para a cidade. A essa altura, ele está sendo procurado há 2 dias. O primeiro destino do rapaz é o escritório de seu advogado. Ele aguarda o advogado, pede desculpas pela visita inesperada e implora por abrigo, pois o ex-gamer não tem para onde ir. O advogado inicialmente considera ligar para a polícia, mas depois muda de ideia e faz café para si e para o rapaz. Kwon tenta obter informações sobre quem poderia fornecer um álibi. O advogado diz que foi um trote infantil e, na realidade, ninguém estava disposto a inocentar Kwon. Sua mãe soube disso e estava muito decepcionada por ter dado ao filho uma falsa esperança. Na opinião do advogado, isso a levou a tomar uma atitude desesperada. Ele entrega um colar de contas a Kwon. O rapaz uma vez o deu para sua mãe e ela o amava muito. Em seguida, o advogado aconselha o rapaz a se entregar. Kwon consegue escapar pela janela. Ele pega seu computador e pesquisa todos os detalhes de seu caso. O rapaz verifica seu e-mail e encontra um vídeo misterioso em uma das mensagens. Nele, o apresentador fala sobre inconsistências no caso. A principal evidência contra Kwon é a gravação da câmera de um carro estacionado. Ela capturou o gamer entrando na casa de sua suposta vítima. No entanto, muitos outros vídeos que poderiam esclarecer o que aconteceu de repente desapareceram em algum lugar pelo caminho. Mas então alguém direciona o caso para um caminho que beneficia Kwon com uma sentença injusta. Acontece que um hacker anônimo se colocou do lado da justiça. Ele descobriu que Kwon esteve na casa da moça assassinada por apenas 3 minutos. Fisicamente, é impossível cometer o que estão acusando Kwon em tão pouco tempo. Além disso, entre os contatos da vítima, há um homem suspeito. Eles se conheceram na noite anterior em uma boate, mas ninguém interrogou o estranho. No entanto, a versão de um desempregado viciado em jogos que perdeu a cabeça convenceu a todos. Kwon sai do cybercafé às pressas e, no dia seguinte, se encontra com um hacker em uma lanchonete. De repente, uma moça despercebidamente se senta à mesa dele e, em silêncio, estende um smartphone tocando. Quem responde Kwon na ligação é a própria moça. Ela se apresenta como o misterioso hacker e diz que alterou a voz no vídeo para que ninguém pudesse identificá-la. Ela chama Kwon de capitão. Kwon entra no carro com a moça e chega a um lugar desconhecido para ele. Lá, ele encontra a base da hacker. Seu nome é Hairi. 앉아 아무데나. 여긴 안전해. A moça encomenda mantimentos em casa e não pode se comunicar pessoalmente. Aparentemente, anos de isolamento a afetou de certa forma. A possível salvadora de Kwon prepara a refeição para os dois e eles comem com apetite. No meio da refeição, Kwon começa a chorar. A hacker liga e diz que em breve um grupo chegará e não há razão para Capitão recebê-los em lágrimas. Nesse momento, a campainha toca. 3 pessoas entram no local, sentam-se à mesa e agradecem à anfitriã pela refeição. Kwon os enfrenta, pronto para atacar com uma frigideira. Um dos recém-chegados pede ao rapaz que se sente e diz que todos se reuniram para ajudá-lo. Ele apresenta todos os presentes, que acabam sendo os colegas de Kwon em um dos jogos. O desempregado com boné é Young-guru, um hacker e jogador de apoio. Demolition, de camiseta vermelha, é um atirador de elite e, na vida real, um especialista em cinema e efeitos especiais. Espaço Negativo, com a espingarda no jogo, é o mais velho na vida real e professor de arquitetura. Enquanto isso, a polícia está interrogando o advogado de Kwon. O advogado não revela nada e vai embora. Ele pede à sua informante todos os materiais relacionados ao caso do rapaz. Com base nas informações recebidas, ele descobre sobre Ma Dok-soo. A equipe começa a trabalhar. A hacker pesquisa na internet os detalhes do que aconteceu com Kwon e compartilha todas as informações com seus colegas. Ela descobre que muitas evidências neste caso apareceram de forma estranha e fácil. Além disso, a prisão de Kwon foi muito prematura e suspeita. Em uma das gravações que encontrou, ela identifica um caminhão suspeito com um logotipo falso na carroceria. Ele permaneceu estacionado perto da casa da vítima assassinada por cerca de 1 hora. O estranho veículo também aparece em outros casos obscuros. A equipe decide ir procurá-lo no ferro velho. Kwon leva Demolition consigo e encontra o veículo. Nesse momento, homens de terno preto aparecem ao redor. Quando eles partem, o rapaz começa a segui-los. Enquanto isso, ele deixa Demolition para vigiar o caminhão. O carro para no pátio de uma casa. Várias pessoas entram no local carregando coisas. Kwon aproveita o momento e olha para dentro. Claramente, alguém foi assassinado lá e um grupo de pessoas em trajes especiais
está fotografando a cena do crime e apagando todas as evidências. Kwon grava toda essa limpeza em vídeo. No final, o local volta ao seu estado original, como se nada tivesse acontecido. Nesse exato momento, Kwon recebe uma ligação de Demolition. Ele vê os homens de terno preto colocando um grande estojo de violoncelo no compartimento de carga do caminhão e depois substituindo seu logotipo. Capitão ordena ao seu colega que siga o caminhão suspeito. Demolition segue-os até um enorme arranha-céu. Logo depois, Kwon chega ao local, mas eles não conseguem entrar porque a segurança é muito rigorosa. Então, a equipe planeja uma incursão noturna. O velho e Yong-guru se disfarçam como funcionários e entram no arranha-céu. Demolition corta os fios do sistema de alarme conforme orientação de Hairi. Ela coordena a operação do seu esconderijo. O velho distrai o guarda enquanto seu colega se conecta ao servidor principal. Yong-guru mal consegue baixar todos os dados que precisa. Em seguida, Kwon entra no prédio. Ele usa os códigos obtidos pelos seus cúmplices e as câmeras são bloqueadas pela hacker. O rapaz entra em um apartamento no 13º andar e encontra o estojo branco de violoncelo. Dentro dele está escondido o corpo de um famoso ator de dorama. A hacker informa que em breve os convidados chegarão. Então Kwon fecha o estojo e se esconde. Diante dos seus olhos, a cena do crime é recriada no apartamento com as evidências necessárias e outras pistas. Em um tanque de vidro próximo, há um corpo flutuando. O líquido, aparentemente, impede a decomposição. O advogado do rapaz assiste ao que está acontecendo nas câmeras. Na manhã seguinte, um noticiário é transmitido na televisão. O apresentador relata como um ator popular foi assassinado por uma mulher insana. A cena seguinte se passa no escritório do advogado. A assistente de cabelos escuros chega até ele e coloca um pendrive na mesa. 173명, 무직자하고 비정규직. O advogado pede que ela aguarde o momento certo e entre em uma sala secreta. Ela só se abre depois que um scanner lê o rosto do homem. Do outro lado da porta, o defensor dos direitos humanos se senta em frente a uma enorme mesa iluminada. Centenas de fotos de diferentes pessoas aparecem sobre ela. O advogado insere o pendrive e o chão sob seus pés se transforma em uma enorme tela. Entre milhares de retratos, ele escolhe uma moça e um rapaz. E em seguida, liga para a repórter pedindo para publicar algo com urgência, mas a repórter recusa. Nesse momento, o advogado bate com força no chão e encerra a ligação. Em seguida, é mostrada a equipe de falsos entregadores trabalhando para o advogado. Eles vão à casa da jovem escolhida e dizem que trouxeram um brinde promocional. Logo depois, a moça desmaia. Os criminosos coletam amostras de cabelo e impressões digitais dela e obtêm a biometria, enviando os dados para o centro. Com base nas impressões digitais, são feitas luvas especiais para imitar a digital. Elas são enviadas para a casa do famoso ator de dorama e deixam marcas nos objetos necessários. Enquanto isso, a equipe do rapaz continua sua investigação e tenta descobrir a origem desses misteriosos assassinatos. Capitão pede a Hairi para encontrar a moça pelas impressões digitais, pois acredita que querem incriminá-la. Kwon havia pegado um objeto da casa onde encenaram um assassinato falso e pediu para retirar impressões digitais dele. Após algum tempo, a busca revela o endereço da vítima. Os rapazes a encontram em um salão de beleza. O velho senta-se estrategicamente ao lado dela e pega o celular da moça. De repente, um grandalhão enfurecido entra no salão e a arrasta para fora. Lá, ele a agride e exige que ela devolva o dinheiro que pegou emprestado. Nesse momento, Kwon intervém. No dia seguinte, Capitão escuta as conversas da jovem. Sua mãe a repreende por não poder dar dinheiro para as necessidades de seu irmão. No final da conversa, elas discutem. Na casa de Hairi, todos estão dormindo, mas Kwon continua sua vigilância. Ele não dormiu e não comeu a noite toda, para não perder nada importante. O rapaz suspeita que Hairi tenha sido a pessoa que queria ajudar sua mãe. No entanto, sua colega fica em silêncio e muda de assunto. Inesperadamente, o celular da potencial vítima, que está sendo vigiada de perto pelo capitão, toca. Uma voz feminina do outro lado diz que encontrou uma carteira e está disposta a devolvê-la. Kwon imediatamente lembra de quando ele mesmo foi arrastado para uma situação semelhante. Ele reconheceu a mesma voz. Hairi diz que é preciso ligar para a pessoa que está tentando incriminar a moça e mantê-la na linha por 3 minutos para rastreá-la. Kwon pega o celular, mas, nesse momento, os horrores dos últimos meses voltam a assombrá-lo e Capitão fica paralisado. Então, a hacker assume o controle da situação. Ela ativa a alteração de voz e enrola a operadora do call center criminoso. Isso ajuda a descobrir o endereço.
Kwon tenta salvar a moça e a encontra na rua, mas um motociclista de preto a leva bem na frente dele. Ele é o mesmo que deixou as impressões digitais falsas em todas as cenas do crime. Capitão rapidamente entra em seu carro e começa a segui-los. A polícia se junta à perseguição. No momento mais crucial, o carro do rapaz funde o motor no meio da estrada. Os policiais cercam o veículo, mas são pegos de surpresa por um caminhão que passa rapidamente pela coluna deles. No entanto, isso não ajuda Kwon, pois ele é sequestrado não por policiais, mas por Ma Dok-soo e seus comparsas. O líder criminoso começa a atirar mini flechas no rapaz com um estilingue improvisado. Enquanto isso, o advogado observa tudo sorrindo. O líder lança flechas uma após a outra no corpo de Capitão. Ele pretende deixar uma cicatriz em seu rosto e depois matá-lo. Hairi liga para a polícia e fornece uma pista sobre o local onde Kwon está sendo mantido. Ela se apresenta como sua refém e diz que vão matá-la em breve. As equipes da SWAT cercam o local, mas recebem ordens para não interferir. Nesse momento, a hacker finge pelo celular que não pode mais suportar a situação. Então, a polícia decide partir para a ação. As pessoas que estavam lá dentro são presas, e Kwon consegue escapar. A hacker o pega no carro velho, mal sabendo como dirigir. Ma Dok-soo alcança os dois e ameaça matar Kwon. Nesse momento, o rapaz escapa habilmente da perseguição, mas o hacker encontra um dispositivo de rastreamento nele. O mecanismo de rastreamento estava escondido no colar de contas que o rapaz deu à mãe e agora o guarda para si como lembrança. Com lágrimas nos olhos, Capitão joga o dispositivo pela janela. Ma Dok-soo recebe uma ligação de seus mandantes. Eles forçam o líder dos bandidos a procurar Kwon e estabelecem condições. Se o criminoso completar a tarefa, ele receberá sua liberdade. Caso contrário, ele irá para a prisão. Enquanto isso, a equipe está jantando na base. Os membros suspeitam que o advogado está por trás de toda essa confusão. Young-guru está mexendo em um maquinário quando Kwon pede a ele para montar um drone. O drone fica pronto e a equipe o leva para uma incursão no escritório do advogado. O drone decola em direção à janela dele e captura o que está acontecendo lá dentro. Um microfone a laser permite ouvir o som através do vidro. A assistente do advogado está ao telefone. Pelo conteúdo da conversa, fica claro que ambos estão envolvidos nas ações ilegais. No entanto, a equipe não pode acreditar que todas as operações estejam sendo realizadas a partir de um pequeno escritório. Então, o drone sobrevoa o edifício e o escaneia com um feixe especial. Hairi tenta invadir o servidor e roubar dados, mas a proteção é muito forte. Nesse momento, o advogado recebe uma ligação. Fotos dele apareceram no local do crime, que ele havia cuidadosamente alterado, e as provas falsas foram destruídas. Min Chong-sang e sua assistente examinam minuciosamente o local. Todo o esforço da sinistra dupla foi em vão. O advogado então decide recomeçar tudo, incluindo obter novo material biológico da vítima. Os clientes do advogado ficam insatisfeitos com seu trabalho e expressam sua insatisfação diretamente a ele. A equipe frustra os planos dos oponentes com sucesso e melhora o drone de Kwon com um novo motor potente. Eles dominam táticas diferentes e sabotam o advogado em várias frentes, explodem seus veículos, roubam evidências falsas e assim por diante. Min liga à TV, onde nesse exato momento está exibindo uma notícia sobre o corpo de um ator de dorama que foi encontrado. Ao lado dele, acorda a falsa vítima, sem entender nada, mas Kwon conseguiu trocá-la pela filha do mandante do crime. Agora, o advogado está em sérios apuros e cometeu um grande erro. Ele recebe uma ligação de Capitão. O advogado, perturbado pela impunidade, agora acredita que pode contar qualquer coisa da maneira que lhe convier. Em seguida, ele ameaça Kwon. O advogado se vira e vê que sua assistente está inconsciente na sala. Ele corre para seu esconderijo seguro, mas Kwon o aguarda lá dentro. O rapaz espanca brutalmente quem o traiu. Em seguida, ele invade o computador de seu inimigo e encontra todas as informações sobre o seu caso. De repente, o vilão recupera a consciência e Kwon quase o mata, mas se detém. Capitão percebe que sua equipe precisa de ajuda. Ma Dok-soo captura Young-guru, Demolition, Espaço Negativo e Hairi e ameaça matá-los. Kwon quer copiar os dados para sua libertação em um pendrive e partir para socorrê-los, mas isso leva meia hora. Capitão ameaça o advogado de morte, mas ele assegura que nem mesmo isso impedirá o bandido. Kwon nocauteia o advogado e vai embora atrás de seus amigos. Enquanto isso,
Ma Dok-soo atira várias vezes em espaço negativo e não o acerta. Então, Hairi se lança contra ele e é levada embora. Young-guru tenta negociar com o criminoso, mas a luz na sala se apaga inesperadamente. Na escuridão total, Kwon acaba com toda a gangue, resgata seus colegas e foge com eles para o carro. Ma Dok-soo e seus comparsas os perseguem, mas ficam presos em um beco. Kwon é perseguido por uma verdadeira força-tarefa. Capitão, com manobras habilidosas ao estilo de Velozes e Furiosos, despista todos os seguidores. O advogado envia uma notícia falsa anunciando que Capitão será capturado em breve e que ele sequestrou a filha do mandante da cilada. Na história, ele expõe todo o grupo do rapaz como psicopatas. A perseguição continua. O advogado já recebeu uma ligação triunfante do cliente satisfeito. No entanto, Kwon não se dá por vencido. Em certo momento, ele desembarca sua equipe em um estacionamento de vários níveis. O advogado ordena a Ma Dok-soo que os mate. A equipe se infiltra em uma emissora de TV e a mantém refém para que Hairi possa transmitir sua história ao vivo. Capitão, Young-guru, Espaço Negativo e Demolition distraem os perseguidores em uma batalha épica. De repente, Hairi é sequestrada por Ma Dok-soo. A equipe inteira é rendida pela polícia que chegou, mas Kwon está na cola do bandido. Durante a perseguição, ele salva a hacker pela janela do carro e o bandido acaba colidindo com um caminhão parado. Kwon deixa Hairi e parte para a emissora de televisão. Ele é seguido por viaturas policiais. No final do percurso, ele sai de seu carro com as mãos para cima na rua. Sua equipe é detida. O advogado comemora, mas não por muito tempo. Aparentemente, durante todo esse tempo, seus dados estavam sendo copiados para o pendrive deixado pelo capitão. Nesse momento, a hacker inicia sua transmissão em todos os canais. Ela revela como o cliente, um rico empresário, encobriu sua filha assassina que matou o astro de dorama. Também é mencionado o papel do advogado e de sua assistente em todo o caso. Kwon também foi incriminado para encobrir o crime do filho mimado de alguém muito influente. No final, os amigos comemoram sua vitória. Nesse momento, Capitão lembra de sua mãe. O nome do filme, como de costume, está na descrição do vídeo. Se você quiser que os vídeos sejam lançados com mais frequência, curta e ative o sininho. E por fim, deixe um comentário dizendo qual filme sul-coreano você colocaria no mesmo nível dos melhores filmes de ação de Hollywood.